Agora a gente traz para você aqui uma entrevista em Os Pingos nos Is. Nós vamos conversar a partir de agora com a deputada federal Carla Zambelli. Tudo bem, deputada? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos aí no estúdio. Perdoa aqui meu estúdio, mas eu acabei de chegar do voo, me perdoa até um pouco atraso. Não, a gente que agradece pela disponibilidade. Aí com as notícias, né, Vitor? Pois é, e uma das notícias de hoje, né, deputada, a senhora deve ter acompanhado, agora há pouco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou mais prisões por relação com a promoção de atos que seriam antidemocráticos, né? A gente trouxe essa informação aqui na abertura do programa de hoje. Queria saber da senhora se essas novas decisões do ministro devem, de alguma maneira, impulsionar ainda mais os atos que estão previstos para terça-feira, os atos do 7 de setembro, deputada. Eu acredito que sim, porque a cada prisão, a cada ato, e aí eu digo assim, ato antidemocrático do ministro Alexandre de Moraes contra a população, contra a nossa liberdade de expressão, contra cidadãos comuns principalmente, que são os alvos dessa vez, eu acho que vai deixando a população cada vez mais indignada, já que a toada dessa manifestação é um grito por liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de fé. E você vê, né, nesse caso, os cidadãos que têm aí sua prisão decretada, um localizado já e o outro ainda não, e eu espero de verdade que não seja, porque não merece. Zé Trovão, na minha opinião, não fez nada que merecesse tal ato assim, tão absurdamente arbitrário. São contra cidadãos que sequer têm foro privilegiado, né, sequer têm foro especial por prerrogativa de função. Então, deveriam correr em outra instância. Sem o devido processo legal, também aberto de forma inconstitucional, sem direito à defesa, recheado e coberto de situações que são justamente os fatores principais das críticas, não só nossa, da base conservadora, mas a gente já começa a perceber até críticas de pessoas da esquerda que veem nesses atos arbitrariedades que hoje são contra os conservadores, que amanhã pode ser contra qualquer cidadão. José Carlos Bernardi, sua pergunta, Bernardi. Deputada, prazer tê-la conosco aqui nos Pingos dos Is, na Jovem Pan. A senhora é uma deputada de primeiro mandato, entrou agora recentemente na Câmara Federal e ao lado do presidente Bolsonaro tem caminhado, foi eleita, inclusive pela mesma legenda, o PSL, que o então candidato concorreu, hoje nosso presidente não tem partido. A minha pergunta é simples e objetiva. A senhora tinha noção de que elegendo Jair Bolsonaro, mexendo nas estruturas podres da nossa democracia, nos subterrâneos de Brasília, como Bolsonaro mexeu, fechando torneiras importantes do cofre, a senhora tinha noção, tinha como prever o que estamos vivendo hoje? 3 anos atrás, quando a senhora era só uma candidata, dava para prever que nós entraríamos em dias sombrios, sem democracia, em que fôssemos calados e teríamos a nossa coluna vertebral de democracia quebrada? Olha, eu sempre tive uma ideia da extensão, talvez não da extensão, mas do tipo de pessoa e do tipo de atitude capaz de alguns ministros do STF. Eu sou conhecidamente, né, a história minha, desde a época do Nas Ruas, é de ser crítica às atitudes arbitrárias dos ministros do STF. O primeiro boneco lá que eu fiz lá atrás, em 2015 ainda, foi quando houve o fatiamento do Petrolão na época, e que eu já achava aquele tipo de atitude bastante arbitrária. Então, assim, lá atrás, em 2015, a gente já começava a observar um ameaço de atitudes ditatoriais, de atitudes que mostravam que o STF estava em dissonância com o que gritava nas ruas. Desde 2013, o que o povo brasileiro gritava lá. Depois a gente teve em 2016 a questão do Lewandowski ter rasgado a Constituição e deixado Dilma elegível. Eu também fiz boneco do Lewandowski naquela época. Também houve a questão na época, o Janot, por exemplo, era o nosso PGR, e também o silêncio dele nos preocupava.
Enfim, eu estou citando aqui por lembrar de alguns bonecos, né, que a gente acabou fazendo, aqueles bonecos gigantes da manifestação, que eram praticamente uma charge ali em 3D e que já demonstravam a nossa insatisfação. Mas eu te digo que em tempo algum, primeiro eu imaginava que a luta seria tão grande, que isso geraria tanta frustração em pessoas que, como eu, como a Major Fabiana, que está aqui do meu lado, a gente entrou com o objetivo de mudar de verdade, né, as bases do poder em Brasília, e a gente nunca imaginou que fosse enfrentar tanta frustração, tentativas e frustrações. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca imaginei também que o presidente Bolsonaro fosse ter essa força que ele está tendo diante de tanta perversidade e tanta perseverança que ele está tendo em enfrentar o crime organizado, né? Você vê que os recordes de apreensão de drogas e de armas, eles batem em recordes e mais recordes. Então, a gente está enfrentando também o crime organizado, que PCC, Comando Vermelho e tantas outras organizações criminosas que são conhecidas por sua capacidade de se reorganizar e de concentrar maldade, né? Agora, sinceramente, eu acho que mesmo nos momentos mais criativos de imaginação, eu nunca pensei que o STF, não como instituição, mas e a instituição, digo aqui, tem que estar preservada, mas nunca imaginei que eles fossem macular tanto uma instituição que deveria ser o guardião da Constituição. E nunca imaginei que eles fossem andar tão fora da Constituição quanto eles têm feito. Deputada, a próxima pergunta de José Maria Trindade. Zé. Salve, muito boa noite, deputada Carla Zambelli. Um grande abraço à deputada que está aí do lado, né? A Major Fabiana, que é deputada federal e policial, né, do estado de São Paulo. Deputada, ninguém aqui mais discute sobre a manifestação do dia 7 de setembro, né, a terça-feira. A ideia geral é de que será uma grande manifestação. A pergunta é o depois, o dia 8 de setembro. O que muda, deputada, depois desta manifestação, a previsão de que seria uma grande manifestação, será? Zé, sinceramente eu gostaria de poder te responder isso de uma maneira mais objetiva, mais certa, mas te digo com toda a humildade e tristeza até do mundo, que a única coisa que eu tenho certeza é que a população está indo para as ruas para dar esse grito de liberdade e para, mais uma vez, ofertar o seu apoio à democracia, à Constituição, à forma do presidente Bolsonaro de governar o país. Todos achavam... Hoje encontrei uma senhora no aeroporto, ela disse, eu não votei no Bolsonaro, não concordo com muitas das coisas que ele faz. Eu até achava que ele ia perseguir homossexuais e pessoas de esquerda, mas eu nunca imaginei em tempo algum que eu, como uma pessoa de esquerda, fosse dar razão para o presidente Bolsonaro e desejar que ele tivesse mais sorte, desejar que o STF pare de tomar atitude arbitrária. E ela me disse, te digo como uma pessoa que não é de direita, desejo sorte para vocês, porque hoje são vocês que estão sofrendo, conservadores, e amanhã pode ser qualquer um de nós. Então, Zé, eu queria poder ter essa resposta para você. O que eu digo para vocês só é o seguinte, população brasileira, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no day after, no dia seguinte, no dia 8 de setembro. O que eu sei é que o presidente Bolsonaro tem esgotado todas as possibilidades constitucionais que lhe cabem como presidente da República. Inclusive, quando ele entrou, até alguns dias atrás, com o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, e que sequer foi apreciado por Rodrigo Pacheco, como aquele outro pedido do Cajuru, que tem praticamente 3 milhões de assinaturas apoiadas, né, apoiando aí o pedido do Cajuru, e que rendeu até alguma perseguição ao Caio Coppola por ter feito esse pedido público de ajuda. Eu, sinceramente, não sei mais, porque eu não enxergo possibilidades dentro da Constituição e do que é normal de se pedir, fazer outro pedido de impeachment, continuar afirmando que Alexandre de Moraes está agindo de forma arbitrária. O que mais a gente pode fazer de novo que já não esteja sendo feito? O que, sinceramente, eu quero crer, eu ainda acredito, ainda tenho esperança, que nesse 10º ano que eu vou, de forma seguida, à Avenida Paulista, no 7 de setembro, eu espero de verdade, Zé,
que, de alguma forma, isso vem a calar no coração dos ministros do STF, principalmente no ministro Alexandre de Moraes. E perceba que ele está agindo fora completamente da casinha, não é mais da Constituição, é do bom senso, é da normalidade. Ele tá colocando pavor na mente das pessoas. E não é só na mente das pessoas que estão sendo presas, de seus familiares, não. De pessoas que simplesmente querem falar suas opiniões. Outro dia eu lhe disse, Zaria, que eu tenho medo de ser presa. Eu até queria corrigir essa informação. Medo é quando você não quer enfrentar, né? Eu não tenho medo de ser presa, porque se eu for presa, nada demais vai acontecer comigo. Não tenho medo da morte, que dirá da prisão. Eu tenho receio. Eu acredito, sim, que eu possa a qualquer momento chegar, da mesma forma como hoje Zé Trovão e o Wellington Macedo, que tanto eu quanto vocês aí, jornalistas dos Pingos nos Is, possam ser a próxima vítima. E não é um medo no sentido de pavor, não, é sentido de previsão. Eu consigo até enxergar essa possibilidade. Então, eu peço para as pessoas, é como o vídeo que o pessoal de Hipócritas fez, né? Não deixe a injustiça bater a sua porta para poder dar um grito de socorro e um pedido por liberdade. Não espere ser você a próxima vítima para poder defender o próximo. Guilherme Fiuza. Deputada, boa noite. A senhora foi alvo, né, de investigação e diligências do STF. Na época não parecia muito claro quais eram os motivos, os indícios. E hoje eu perguntaria à senhora qual foi a consequência deste movimento, destas diligências e desta investigação contra a senhora. Meu sigilo bancário, fiscal, telemático, fizeram diligências nesse sentido. Não cheguei a ter busca e apreensão em casa. Eu tive 5 pedidos de cassação na Câmara. Um desses pedidos, inclusive, é de uma entidade ligada ao Comando Vermelho. Agora, me desculpa, não sei se é Comando Vermelho ou PCC, mas é uma das entidades que protege e defende uma dessas organizações criminosas. Tenho mais 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O resultado disso, ele está sendo, entre outros, financeiro, né? Porque você acaba tendo custo de custas processuais. Ele é pessoal, porque quando a gente está na mira, né, de um Supremo Tribunal Federal, na mira da Justiça, você tem também a questão das ameaças de morte, que crescem bastante. Então, hoje eu ando o tempo todo com escolta policial, 24 horas. Meus pais, meu filho, meu marido, o tempo todo um pouco assombrados aí pela possibilidade de sermos acordados às 6 horas da manhã com algum tipo de busca e apreensão ou possível pedido de prisão. Hoje mesmo, quando eu soube do Wellington e do Zé Trovão, imaginei que eu pudesse estar envolvida, porque a gente nunca sabe o que fez de errado, né? Até hoje não fiz nada de errado e estou passando por tudo isso. Entre coisas menores, né? Eventualmente, pessoas que te julguem, te pré-julguem, sem você ter feito alguma coisa. E você veja, Fiuza, não encontraram absolutamente nada de anormal nas minhas contas, nas minhas informações, nos meus e-mails, em nada, né? Abriram todos os meus sigilos e simplesmente não encontraram nada. Eu continuo sendo alvo de outros inquéritos. Fecharam o inquérito dos atos antidemocráticos, abriram outro inquérito por formação de a dita quadrilha, né? Como se eu fizesse parte de uma quadrilha para derrubar a democracia. Então, assim, até coloco um poder muito maior do que um dia eu pretendo ou quisera ter. Eu não quero ter esse poder nunca, mas olha a criatividade, né? Até para formar o nome de um inquérito. Então, mas isso só nos dá mais força, Fiuza, porque a gente percebe que, ao mesmo tempo que tudo isso acontece no lado ruim, cada vez mais eu sou procurada nas ruas para dizer: deputada, você me representa. E é isso que vai dando força para a gente seguir todos os dias e ter a certeza que a gente está do lado certo da história. Porque esse tipo de coisa, Fiuza, hoje não dá para saber o que está acontecendo. Mas a história ela é feita de fatos e os fatos vão dizer que nós estamos do lado certo da história. Então, estou bem segura quanto a isso e espero de verdade que a justiça se faça. É só isso que a gente espera.
Agora, 6h59. Bom, deixa eu aproveitar a presença da senhora aqui, deputada, para perguntar de um outro tema, né, que deve ser votado semana que vem na Câmara, que é aquele Código Eleitoral. São vários artigos, né, um texto muito extenso, né, que deve fazer várias mudanças no processo eleitoral. São 900 artigos e um deles, um dos artigos dos dispositivos que mais chama a atenção é aquela quarentena que pode ser imposta a juízes e policiais, outras categorias também, procuradores, se eu não estiver enganado, para que eles só possam se candidatar 5 anos depois de terem deixado o cargo. Qual a opinião da senhora sobre esse projeto? Deve ser semana que vem a votação aí na Câmara, né? Vitor, te agradeço a pergunta. Esse projeto é uma excrescência, inclusive porque uma das pessoas que fez uma emenda dele já foi do Ministério Público, que é um dos entes que eles querem proibir que participe das eleições, né, os promotores e procuradores. E aí até me pergunto, será que querem tentar tirar um Dallagnol da eleição do ano que vem? Tirando os juízes juízes e desembargadores, será que querem tirar um Sérgio Moro? Tinha melhorado. E vocês veem que eu tenho minhas diferenças pessoais com o Sérgio Moro, mas de forma alguma um processo como esse, uma lei como essa, melhor. pode impedir que uma pessoa como o ex-ministro Moro participe da eleição ano que vem. E aí querem também afastar os militares e policiais. Aí eu queria fazer um apelo aqui para vocês, população brasileira, para que vocês entendam. Na Venezuela, hoje, nós temos mais de 300 presos políticos. Ou seja, eles estão bem à frente de nós no que tange a presos políticos. Hoje a gente tem aí, contando com Wellington e Zé Trovão, cerca de 5 presos políticos. Lá, eles têm 110 policiais e militares na Venezuela presos. Lá na Venezuela já estão prendendo, né, policiais e militares. Aqui, estão tentando calar a voz dos policiais e dos militares para que eles não possam ter representatividade na casa do povo. Então, qual é a intenção de se tirar juízes, desembargadores, promotores e procuradores, além de militares e policiais, da possibilidade de serem representados na Câmara Federal ou no Senado? É medo? Daqui a pouco vão tirar também médicos, porque vão dizer que médico não pode? Quer dizer, qual é o limite disso? Então, sou contra essa medida, eu sou contra esse projeto como um todo, esse código como um todo. Eu acho que não é momento de votarmos isso. A gente tem diversas coisas que temos que discutir. Eu acho que temos que discutir, inclusive, projetos que estão parados na CCJ e que não passaram na CCJ para poder criminalizar algumas atitudes arbitrárias que estamos vendo no nosso país, como, por exemplo, a tentativa de legislar em outros poderes. Então, o STF vem legislando, né, tentando aprovar aí projetos de aborto, projeto de descriminalização de drogas, como já também criminalizaram a homofobia. E esses avanços todos, eles têm que ser contidos. E o Congresso, infelizmente, baixou a cabeça para o STF quando manteve Daniel Silveira preso, com apenas 160 votos tentando libertar Daniel. Eu espero de verdade que o Congresso mantenha retome a sua altivez e volte a discutir o que é realmente necessário para a população. Bom, estamos de volta agora também nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM, para você que nos ouve pelo rádio. Estamos de volta aqui depois de um rápido intervalo. Seguimos aqui na nossa conversa com a deputada federal Carla Zambelli. Falávamos agora sobre a discussão do novo Código Eleitoral e esse é o tema, inclusive, da nossa enquete hoje. A nossa pergunta já está no ar, é exatamente a seguinte: você é favorável ou contrário ao novo Código Eleitoral? Favorável ou contrário? São as duas alternativas. Você responde acessando o portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. No final do programa, a gente traz aqui para você o resultado final. Mais uma pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Diga, Zé. Perfeito. Deputada, nós estamos vivendo agora um momento assim meio tenso, mas eu sinceramente não vejo possibilidade de quebra constitucional, nem de golpe, nem de nada desse tipo, né? Mas por que existe esse discurso? Ou a senhora vê a possibilidade de um golpe? Por que isso sempre está voltando no debate? O que realmente está acontecendo? Eu não vejo possibilidade de quebra nem ruptura institucional, Zé. Eu vejo o que eu enxergo de Bolsonaro é uma pessoa que age, como ele mesmo diz, dentro das 4 linhas da Constituição. Eu não acho que ele pretende fazer nada do que a população
não queira que ele faça. Dentro do que... A verdade, sabe o que é, Zé? É que eu acho que ele tem tentado ser criativo e entrar com diversas formas e foros diferentes, né? O impeachment ali no Senado, projetos no Congresso, e a verdade é que a gente acaba começando a ficar sem opções. Eu acho que seria de bom tom, por exemplo, Alexandre de Moraes, depois do dia 7, perceber que a população está falando em liberdade e ele está indo na contramão de tudo isso. E libertar os presos políticos, dar dignidade a essas pessoas para que eles possam se defender, jogar esses processos para o foro correto. Né? O Roberto Jefferson não tem foro para prerrogativa de função, nem Zé Trovão, nem Wellington Macedo. Daniel Silveira, não existe risco dele fugir. Ele tem endereço certo, família, filho, mãe. Ele é policial, ele não tem histórico criminoso. Ele tem um trabalho que é ser deputado federal, ele está suspenso, mas ele vai voltar para a Câmara Federal. Então, assim, solte esses presos, Alexandre de Moraes. Essas pessoas têm que ter a devida defesa. Vocês suspenderam o processo do Lula e você vê como é que pode hoje uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias e que por várias vezes foi condenada, foi até reforçada essa condenação pelo próprio STF, e depois de 3 anos eles decidirem que não é aquele foro, né, que tinha decidido o foro de Brasília, deixar chegar a esse ponto. E aí, Zé Maria, me remete a um vídeo que eu fiz há alguns anos, quando o Zé Dirceu foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. O que é que Zé Dirceu sabe que deixa os ministros do STF ou alguns ministros do STF tão receosos? É uma pergunta que eu fiz lá atrás e que até hoje eu procuro respostas. Onde estão as 13 maletas que foram apreendidas com Renan Calheiros, das escutas que eram feitas até por aproximação inclusive dessa casa, Supremo Tribunal Federal? Onde é que estão essas maletas e que tipo de informações tem Renan Calheiros para ser o homem intocável que ele é hoje? Eu acho que são essas perguntas as mais importantes de serem respondidas, e eu acho que o foco está aí, o foco não está no presidente Bolsonaro, que tem sido um homem e um estadista que tem governado o país com muita estabilidade, muita serenidade. Não vejo, a única ruptura que eu consigo ver é a ruptura que vem sendo promovida por membros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, essa é a deputada federal Carla Zambelli com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Mais uma vez, deputada, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço a oportunidade e convido a todos para estarmos juntos na Paulista, dia 7 de setembro, às 14 horas.